Gravando, tá. Fala, galerinha, que tá falando aqui é o Enzo. E hoje eu vim trazer aqui um vídeo de números decimais. Agora vamos pensar o que é um número decimal. Eu criei duas camadas aqui, uma vai ficar para rabisco, que é essa camada 6 aqui. Então a camada 6, em vez de tipo 2, porque tem a 1 e depois vem a 6, é porque eu tava fazendo outro vídeo. Aí ficou camada 6 porque eu apaguei as outras. Eu vou botar aqui camada 2, sei lá porque... Pronto. Eu vou ficar na camada 1 para explicar tudo, fazer as coisas. E na camada 2 a gente vai fazer os rascunhos de cálculos. E depois a gente aperta aqui nesse olhinho que aí os cálculos somem. Voltando ao assunto, hoje eu vou ensinar a vocês o que são números decimais. Você sabe o que é um número decimal? Então, um número decimal é como um pedaço de um número. Deixa eu só escrever aqui a introdução. Então, o número decimal é como o pedaço de um número. Falar todos os números decimais aqui é impossível, porque como os números são infinitos, os decimais também são infinitos, porque eles ficam entre alguns números. O que você explicaria a um professor se ele se perguntasse exatamente assim: quais números há entre 0 e 1? Quais números? Se um professor te perguntasse isso ou tivesse uma questão de uma prova, o que você responderia? 0 e 1. Eu responderia que é muito simples. Entre 0 e 1 estão os números decimais. Eu vou dar um bom espaço aqui para dar para eu escrever todos os números decimais que estão entre 0 e 1. Acho que esse espaço aqui tá bom. Entre 0 e 1 existem 9 números. Eu vou falar pelo nome que todo mundo se chama, mas eles têm outro nome que eu vou falar depois. Eles são 0,9. Não, peraí, deixa eu aproximar aqui, que assim ele já aproxima sozinho, quando você bota o número. Então vamos lá. 0,9. 0,8. Peraí, a ordem tá errada. Me desculpe, o 1 vem primeiro, depois vem o 0. O ponto vai sozinho ali do nada, então vamos lá. Antes de 1, entre 1 e 0 que tem? Antes de 1 vem 0,9. Depois 0,8. Depois 0,7. 0,6. 0,5. 0,4, 0,3, 0, peraí, esqueci o 0,2 e 0,2 e 0,1. Esses são todos os números que estão entre 1 e 0. Eles se chamam números decimais. Desculpa a acentuação errada, é porque eu tirei o corretor, porque ele corrigiu algumas coisas errado. Aí eu tive que tirar. Ok. O que é o número decimal? O número decimal, como eu falei na estante, é o pedaço de um número. E como ele funciona? Para que ele serve? Então, digamos que eu quero 9 décimos de 1 quilo. Quanto vai ser? Vai ser praticamente 0,9 de 1 quilo. Eu tenho 1 quilo e eu pegar 0,9 dele, entendeu? Vai ser tipo isso. Isso que é um número decimal. Vou dar um cortezinho rápido. Nessa aula, eu vou ensinar todos os tipos de números decimais que tem.
Não sou exatamente todos os números, mas todos os tipos. No caso, esses que vimos agora, 0,9, 0,8, são os décimos. Que no caso só tem um número após a vírgula. Que tem 0 e depois tem a vírgula. Depois dessa vírgula, vem quantos números? Um só, que é tipo o 9, tem o 8. Então, vem só um número. Por isso é chamado de décimos. Vou anotar aqui. Onde é mesmo, meu Deus? Aqui. Um número após a vírgula se chama décimo. E eu vou deixar um exemplo aqui. 0,5. Não, 0,8. Para não mostrar que tem que ser 0,1, né? Então, depois da vírgulazinha aqui, ó, tem 0,8. Depois da vírgula só tem um número. Então, ele é um décimo. Então, ele é um décimo. No caso, 8 décimos. Porque não vem 1 depois da vírgula, vem 8. Então esse número é chamado de 8 décimos. Dois números após a vírgula se chamam centésimos. Chama centésimo. Meu Deus, eu não sei direito como é que se escreve centésimo. Acho que é assim. Se eu te escrevi errado, se eu escrevi errado, me corrija nos comentários, por favor. Então, vou dar um cortezinho rápido aqui. Desculpa pelo corte. Aconteceu algo imprevisto aqui, então continuando. Dois números após a vírgula se chama centésimo. Vou deixar aqui um exemplo. 0, vou deixar dois exemplos. 80. Pronto, 0,80 é chamado de 80 centésimos. Ou 0,09 chama 9 centésimos. Que tipo, se tivesse tipo 0,09 são centésimos. 9 centésimos. E por fim, 3 números após a vírgula se chama milésimos. Tal exemplo, 0,666. Ou não, 666 não. Meu Deus. Dizem que é o número do mal. 0,544. Quantos números após a vírgula tem? Tem 3 números após a vírgula. Então, ele é milésimo, porque tem 0, depois dessa vírgula, tem 3 números, que é o 5 e mais 2 4, que formam 3 números. Então dá nisso. E também pode ser 0,009. Aí já tem 9 milésimos. Então, não precisa necessariamente ter um número que não seja 0 aqui. Pode ser 0 também. Então, aqui eu tenho 9 milésimos. Uma coisa que eu acabei também percebendo foi que eles foram inspirados em 10, 100 e 1000. Porque, ó, décimo, de que número vem? 10 vem de décimo. Décimo vem de 10. Centésimo vem de 100. E milésimo vem de 1000. E por que eles foram baseados nisso? Porque, tipo, quando há um número após a vírgula é décimo. Porque 10 só tem um 0. Então, ele é descendente de 10. Quando há 2, se chama centésimo. Por quê? Porque 100 tem 2 zeros. 100 tem 2 zeros aqui, ó. 2 zeros. Então, quando há 2 números após a vírgula, é centésimo. E quando há 3 números após a vírgula, se chama milésimo, porque 1000 tem 3 zeros. Então, é por isso que vieram de 10, 100 e 1000. Eu vou terminar aqui. Agora eu peço que vocês printem isso aqui. Vocês podem printar, escrever aí, anotar. Vocês pausem o vídeo e anotem tudo isso aqui, que é uma coisa muito importante para vocês estudarem. É uma coisa muito importante. Quero que vocês printem, anotem. Vocês pausam o vídeo. Fazem isso. Eu vou dar 3 segundos aí para vocês pausarem o vídeo. 3, 2, 1. Pronto. Eu vou salvar aqui.
Era só vocês pausarem ali e prontinho. Dessa vez eu peguei rosa. Todo dia eu pego logo uma cor diferente aqui pra deixar a aula diferenciada, né? Uma aula divertida. Então, retomando. Números decimais. Quais números estão entre 0 e 1? E eles são os décimos. E são 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Depois vem o zero. Mas como, tipo, se você tiver no segundo ano, alguém te perguntar o que vem antes de 1, você fala 0. Mas aqui o certo, o realmente certo, são os decimais. Depois de todo número, tem um, tipo, antes de 2, tem 1,9, 1,8, 1,7, 1,6 e assim vai até 1,1. E 1,0 é um normal. Porque, tipo, se eu tenho alguma coisa, 0, dá no mesmo que só 1. Então dá no mesmo. E um número após a vírgula se chama décimo, como 0,8. Depois da vírgula só tem um número, então ele é um décimo. No caso, 8 décimos, porque 0,8, não 1. Então é 8 décimos. Dois números após a vírgula se chama centésimos, como aqui eu tenho 0,80, tem dois números após a vírgula, o 8 e o 0. Então são 80 centésimos. E outro exemplo que eu dei aqui são 9 centésimos. Tem dois números após a vírgula, 0 e 9, mas falamos 9 centésimos. Com três números após a vírgula se chamam milésimos. Aqui eu tenho três números após a vírgula, 5, 4, 4. E isso se chama 544 milésimos. Outro exemplo que eu dei aqui é 0,009. Tem três números após a vírgula, 2 zeros e um 9. Isso ele se chama 9 milésimos. E esses números foram baseados em 10, 100, 1000. Pois 10, décimo vem de 10. Por quê? Porque 10 só tem um zero, então um número após a vírgula. 100 tem dois zeros, então dois números após a vírgula. Desculpa. E 1000, que há três zeros, então três números após a vírgula. Por isso eles foram baseados em 10, 100 e 1000. Espero que tenham gostado. Na próxima aula eu ensino outras coisas. Na próxima aula eu vou ensinar contas com decimais, outros tipos de números decimais. Mais tarde, na reta numérica, isso eu vou ensinando depois. A aula fica por aqui, aula 1. Espero que tenham gostado e eu fui...